Esta série de vídeos tem o propósito de conduzir o espectador a cada passo à compreensão melhor da reforma tributária, que vai ser implementada no país a partir de 1º de janeiro de 2026. Vamos falar hoje, nesse vídeo 13, sobre Zona Franca de Manaus, na reforma tributária. Essa reforma tributária, então, implementada pela Emenda Constitucional número 132 do ano de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar número 214 do ano de 2025, criou a preservação do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus e das demais áreas de livre comércio na nação. Contexto. O que está em jogo? A Zona Franca de Manaus, assim como outras áreas de livre comércio, como Tabatinga, Guajará-Mirim, Boa Vista, Macapá, Santana Brasileia, entre outras, conta hoje com vários incentivos fiscais, sobremodo no âmbito do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Exemplo prático. A indústria instalada em Manaus pode hoje fabricar um produto e enviá-lo para qualquer parte do Brasil sem pagar IPI. Esse benefício é crucial para atrair empresas para a região. Entretanto, com a extinção do IPI prevista na reforma tributária e a substituição dos tributos sobre o consumo pelo IBS, que é o Imposto Estadual Municipal, e pela CBS, que é um imposto federal, surgiu uma preocupação imediata. Como manter a competitividade dessas regiões? Já que o IBS e o CBS são cobrados de forma uniforme e no destino, sem benefício aparente. Solução legal trazida pela Emenda Constitucional 132 e o artigo 92B do ato das disposições constitucionais transitórias, O novo artigo 92B desse ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, determina que as leis que instituíram o IBS, artigo 156A, e a CBS, artigo 195, 5º, deverão conter mecanismo para manter, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus e às demais áreas de livre comércio existentes até 31 de maio de 2023. Instrumentos permitidos: fiscais, econômicos ou financeiros, com ou sem contrapartidas, conforme o parágrafo 1º desse mesmo artigo. 3 grandes mecanismos de preservação. O mecanismo 1, diferencial competitivo assegurado em lei. IBS e ICBS deverão preservar tratamento específico e favorável à Zona Franca de Manaus e às demais áreas de livre comércio. O benefício não será genérico, poderá variar entre IBS e CBS, sendo tratado de forma separada e técnica. 2. Mecanismo 2. Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Amazonas, criado por lei complementar com recurso da União. Será gerido pela União, mas com participação ativa do Estado do Amazonas, com o objetivo de compensar perdas de arrecadação e fomentar a diversificação econômica do Amazonas. A lei do fundo estabelecerá valor mínimo anual de aporte, correção do valor, uso dos recursos, inclusive para cobrir perda da arrecadação com o IBS e com o CBS. Mecanismo 3.
Fundo de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Ocidental e do Amapá. Também de iniciativa federal e com participação do Estado. Dos Estados. Voltado às demais áreas de livre comércio fora do Amazonas, como Acre, Roraima, Amapá e Rondônia. Observa critérios semelhantes ao fundo anterior. Outras disposições importantes desse artigo 92B que nós estamos comentando. A União poderá, mediante acordo com o Estado do Amazonas, reduzir os instrumentos de apoio desde que haja aporte adicional de recursos ao fundo, garantia de diversificação econômica, aviso prévio de 3 anos, parágrafo 4º. Os mecanismos de compensação não estão sujeitos a restrições de incentivo fiscal. Dos artigos 149B, inciso 3, inciso 4 e da Constituição Federal no parágrafo 5º. Resumo final. A reforma tributária respeitou a relevância histórica, econômica e estratégica da Zona Franca de Manaus e das demais áreas de livre comércio. Criou instrumentos legais e financeiros robustos para preservar seus incentivos e compensar perdas de arrecadação, garantindo um modelo de transição seguro, gradual e respeitoso com as regiões mais sensíveis da federação. Ok? Então, nesse resumo, que terminamos de falar, aí garantido a funcionalidade, a existência da Zona Franca de Manaus e de outras que têm a benesse legal dessa isenção do IPI. Ok?